Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Fonte de Bênção. Gostaria de pedir que você pudesse estar curtindo esse vídeo, compartilhando, ativando o sininho, para que toda vez que eu subir um vídeo nesse canal, você possa estar recebendo a notificação. Amém. Eu não estou falando sobre um tema aqui que às vezes as pessoas têm assim, muitas dúvidas, né, sobre esse tema aqui, e às vezes não conseguem entender o que esse versículo ele quer dizer. Mas, pela assim, a experiência que a gente tem vivido, as coisas que a gente tem visto, realmente de ver a profundidade desse versículo. Eu quero falar um pouquinho sobre criação de filhos, sobre o que o Salomão disse aqui, o que ele quis dizer aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim, instrui o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Algumas tradições vão dizer, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e mais tarde ele não vai se desviar dele. É um assunto assim, onde que a gente vai comentar um pouquinho, vai falar um pouquinho, mas é um assunto assim que às vezes as pessoas não compreendem a profundidade disso aqui, a intencionalidade disso aqui. Porque Deus, quando a palavra ela nos fala em verdade, ela não nos fala em partes. Então aqui, quando o pregador, quando Salomão vem e nos diz, instrui o teu filho o caminho que ele deve andar, ou seja, é quando o pai mostra o caminho para o filho, que o filho deve andar, mais tarde ele não se desvia dele. Porque a palavra de Deus, ela não é pelas metades. A palavra de Deus, ela é profunda. Ela vai na divisa da alma e do espírito. Então, quando o pai realmente, intencionalmente, olha só o que eu estou falando aqui, quando um pai, uma mãe, intencionalmente ensina o seu filho o caminho que deve andar, a palavra diz que mais tarde ele não se desvia dele. Esse mais tarde aqui é responsabilidade exclusiva do filho, é exclusivamente daquele que foi instruído. Só que para isso, primeiramente, o filho tem que ter sido ensinado, tem que ter mostrado qual o caminho que esse filho deve andar e deve passar por ele. Aí, as próprias experiências de vida que nós temos visto nos dá base para falar sobre isso aqui. Aqueles pais que ensinam seus filhos o caminho que devem andar, o filho pode até por um momento ou outro vacilar na sua vida. O próprio Salomão, por algum momento, ele esteve distante da presença de Deus. Mas só que a Bíblia nos relata que mais tarde ele retornou. Mais tarde ele voltou-se para Deus novamente. Então esse é o pensamento, esse é realmente o que a Bíblia ela nos instrui quando fala sobre criação de filhos. Os pais eles têm que ter sabedoria para criar os seus filhos. Tem que ter sabedoria para mostrar aos seus filhos o caminho que ele deve andar. O filho, ele copia exatamente aquilo que o pai é. Se o pai dá valor à palavra de Deus, automaticamente o que vai acontecer? Os filhos vão valorizar a palavra de Deus. Mas se os pais não valorizam aquilo que são coisas espirituais, que são coisas do alto, a mesma coisa os filhos vão fazer. Não, mas alguém pode questionar assim, mas o meu filho não veio fazendo coisas que ele não me viu nunca fazendo coisas que hoje ele faz. Aqui é muito mais profundo que isso. A gente tem que nos voltar para Deus totalmente e buscar a orientação dele. Muitas vezes nós andamos num caminho que nós pensamos que é o caminho certo, que é o caminho realmente fazendo a vontade de Deus. E nós mesmos não vemos que a gente precisa de consertar. A gente precisa melhorar em determinado ponto. Todos os dias é dia de consertar. Todos os dias é dia de melhorar. E quando a gente coloca isso em nossas vidas, a gente nos afasta do orgulho, a gente nos afastamos aí da prepotência, nos afastamos das coisas que nos levam para longe da presença de Deus. E com certeza a bênção ela nos segue. Não tem como. Eu creio que exatamente dessa forma, que quando nós colocamos nossas vidas na mão de Deus, Ele nos abençoa por completo. Ele não nos abençoa em partes. Porque aí Deus seria o quê? Ele não cumpriria a promessa dele aqui da palavra, que é cuidar de nós em toda e qualquer circunstância. Então, quando os pais colocam isso em prática e realmente são exemplo para os seus filhos, o que os pais estão fazendo? Estão instruindo seus filhos o caminho que devem andar. E com certeza mais tarde os filhos não vão desviar dele.
Ah, tá, mas tudo bem. Eu não tive essa oportunidade de instruir o meu filho num caminho na presença de Deus. Como é que eu faço? Sempre há chance, sempre ainda há o momento de ser feito. Às vezes o filho já está criado, às vezes aí já até casou, mas ali o pai e a mãe têm um poder assim, muito grande das palavras de estar abençoando seus filhos. E os filhos sempre vê aquilo que os pais fazem, mesmo que seja ali já mais, como se diz, né, de mais idade, já não é mais um bebê. E sempre tem a oportunidade. Se não vem na parte da criação, aí já vem na parte já de quê? Da oração. Na parte realmente de buscar o Senhor e profetizar a bênção sobre o filho. Uma coisa também muito interessante é aquilo que o pai e que a mãe falam sobre o seu filho. Aquilo que o pai e a mãe professar sobre o seu filho, as palavras têm poder de tornar o caminho do filho em luz ou em trevas. Olha só que intensidade que é essa palavra. Está escrito aqui também em Provérbios. Então nós temos que ter essa intenção em nosso coração. Orar a Deus, pedir a Deus para que possa estar nos orientando na criação de filhos e, por consequência, lá na frente, esses filhos hoje serão também bênçãos e vão abençoar os seus filhos. E isso não é eu que estou falando, é a palavra que fala. É prazer de Deus abençoar a família e todos serem abençoados. Amém? Fique firmes. Esse é o vídeo para o canal Fonte de Bênção. Deus te abençoe.